Oi, gente, tudo bem? Tô vindo aqui do futuro só pra dizer antes do vídeo começar que agora eu acabei minha pós oficialmente, então o canal agora vai voltar com os vídeos semanais, todo domingo a 1 hora da tarde, tá bom? E esse vídeo que vai rodar agora, ele já foi gravado já faz um tempo, acho que já faz quase um mês. Eu gravei, na verdade, 2 vídeos faz quase um mês. Não vai fazer muita diferença o fato deles terem sido gravados há um tempinho, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo e vão acompanhando o canal. Se inscreve aí e tudo mais, porque agora eu vou voltar real oficial, beleza? Nós. Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre esse livro aqui, A Trilogia de Nova York, do Paul Auster. Mas antes da gente começar o vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E também já dá um like nesse vídeo porque ajuda muito aqui pra gente, beleza? Como já diz o título, né, é uma trilogia e todas as histórias se passam em Nova York. E o Paul Auster publicou a primeira história dessa trilogia em 1985, que é A Cidade de Vidro. Depois ele publicou Espectros e A Sala Trancada, as duas em 1987. Aqui no Brasil, eu não vou saber dizer ao certo em que ano que chegou, porque nessa edição aqui não tenho a data, não tenho o ano direitinho. Mas eu sei que aquela edição mais novinha, eu vou colocar a foto aqui pra vocês. Aquela edição, ela é de 2007 aqui no Brasil, mas essa aqui é bem mais antiga, tá? Então, nesse livro a gente vai ter 3 histórias. Aparentemente, elas são histórias policiais, de investigação, mas talvez não seja tão direto assim. Mas essas histórias vão muito além das investigações que ocorrem nelas. Inclusive, eu acredito, eu vou explicar melhor para vocês quando eu for falar de cada história, que cada história aqui ela tem um tipo, ela brinca com um tipo de investigação diferente. Então são 3 histórias de investigação, mas elas têm modelos diferentes. Vamos lá nas histórias que vocês vão entender um pouco melhor. Em A Cidade de Vidro, a gente tem Em A Cidade de Vidro, a gente tem um escritor de romance policial chamado Daniel Quinn. O Quinn, ele é meio apático, ele já sofreu alguns traumas aí na vida, já aconteceram algumas coisas com ele, então, sei lá, parece que ele não tem muita vontade de viver, sabe? Então só o que ele faz é escrever os romances dele numa época do ano, aí na outra ele fica só ali curtindo o que dá pra curtir com o dinheiro que ele recebe dos romances e tal. E uma informação também é que ele não assina os livros dele com o nome dele, ele assina como um pseudônimo. E aí até com um certo dia ele recebe uma ligação de um cara chamado Peter Stillman. E esse Peter tá procurando o Paul Auster. Sim, tem um personagem na história chamado Paul Auster. E aí, assim, como o Quinn ele tá ali naquela situação em que ele já não tá com muita vontade de nada e tal, ele fala, por que não? E aí ele se passa pelo Paul Auster e finge ser um investigador para ir se embrenhar nessa situação toda. Então, a partir daqui, a gente vai acompanhar a história do Quinn tentando desvendar o mistério e a situação do Peter. O Peter liga para ele para que ele investigue o pai do Peter, porque ele tem medo de que o pai dele vá atrás dele e tal. Tem toda uma situação lá, mas vocês conseguem entender melhor lendo o livro. E assim, essa história para mim é a que mais tem um estilo policial mesmo, sabe? Desses romances policiais que a gente tá acostumado. Então a gente tem um caso a ser resolvido, um detetive é contratado para isso, e aí a gente vai acompanhando a trajetória desse detetive. Então a gente vai acompanhando esse detetive tentando coletar pistas, perseguir, investigar pessoas para tentar descobrir o que está acontecendo e como resolver aquele mistério. E aí, acho que pelo primeiro personagem, pela primeira história, ser um personagem que é um romancista de livros de mistério e também para dar uma dica pra gente do que a gente tem que prestar atenção dali pra frente, logo no início tem um trecho que eu gosto muito, que eu achei que diz muito, que fala assim: nos bons livros de mistério, nada é desperdiçado. Nenhuma sentença, nenhuma palavra deixa de ser importante. E mesmo que não seja, há ali o potencial, o que dá na mesma. O mundo do livro ganha vida fervilhante de possibilidades, segredos e contradições. Uma vez que tudo que é dito ou visto, mesmo o detalhe mais insignificante, pode estar relacionado com o desenvolvimento da trama, nada deve ser ignorado. Tudo torna-se essência.
O centro do livro desloca-se com cada acontecimento que o conduz adiante. Assim, o centro está em todo lugar, e nenhuma circunferência poderá ser traçada até que o livro chegue ao final. É o detetive quem vê, ouve e move-se num pântano de objetos e acontecimentos à procura do pensamento, da ideia que os irá reunir no sentido global. Com efeito, o escritor e o detetive são intercambiáveis. O leitor vê o mundo através dos olhos do detetive, vivenciando a proliferação de detalhes como se fosse a primeira vez. Torna-se consciente das coisas à sua volta como se elas falassem com ele, como se, dada a atenção que o leitor lhes dedica em cada momento, começassem a carregar um sentido para além do fato de sua mera existência. Em Espectros, a gente tem os personagens com nomes de cores. Então, o personagem principal, o Blue, é contratado pelo White para investigar o Black. E é basicamente isso a história. Então a gente vai acompanhar o Blue tendo que perseguir, tendo que vigiar o Black, sendo que o Black não faz muita coisa, sabe? Ele tá sempre quietão lá no apartamento dele e o Blue acompanhando isso. E além disso, o Blue também precisa ficar mandando relatórios semanais pro White do que ele viu e do que ele observou, que o Black fez e tudo mais. Nessa história aqui, o tipo de investigação que a gente tem é um tipo mais burocrático. Ele não se assemelha muito aos romances policiais como a gente conhece, porque é isso. O detetive ele tá ali fazendo o seu trabalho e enviando relatórios. Então parte do trabalho dele não é muito empolgante como a gente vê nos romances policiais. E aí, a partir disso, a gente também vai ter um desenrolar que não é muito típico de romances policiais, que eu vou falar daqui a pouco. A última história, A Sala Trancada, a gente tem um personagem principal que a gente não conhece, não sabe o nome dele, e ele é contatado pela Sophie, que é a esposa de um amigo de infância dele, o Fanshawe. Quando ele é contatado pela Sophie, ele descobre que o Fanshawe sumiu e que o Fanshawe deixou um último pedido para Sophie, que ele disse para ela que se algum dia ele sumisse, ele desaparecesse, era para ela entrar em contato com esse cara, com esse personagem principal, para pedir para ele publicar toda a obra do Fanshawe, tudo que ele escreveu. Aí a Sophie dá esse material para ele faz esse trabalho de editor e consegue publicar toda a obra do Fanshawe. A partir daí, ele é convidado a escrever uma biografia do Fanshawe. E aí, quando ele é convidado a escrever a biografia do Fanshawe, que a gente vai começar a acompanhar, então. E aí eu acho que entra um outro tipo de investigação aqui, mas uma investigação mais pessoal, mais intimista e muito mais sobre o próprio personagem do que sobre o Fanshawe, sabe? Então a investigação aqui, ela também tem um outro tom. A investigação nessa terceira história. Ela é muito mais solitária. E aí, então, o que essas histórias têm em comum, né? Uma coisa que eu não vou falar aqui, mas no fim das contas a gente entende como essas histórias se conectam de alguma forma, mas eu não vou falar aqui porque aí eu acho que já é spoiler. Mas tem alguns pontos que conectam essas narrativas que eu acho interessantes de se falar. O primeiro deles é que, na verdade, na última história não tem isso, mas nos dois primeiros romances que tem ali, nas duas primeiras histórias, cada uma delas tem uma história que se conecta a elas, algo da literatura. Então, por exemplo, vou explicar melhor. No primeiro, a gente tem o Don Quixote. Então, em dado momento, o Daniel Quinn vai conhecer o Paul Auster da história. E aí, quando ele conhece o Paul Auster, eles têm toda uma conversa e o Paul Auster comenta sobre um ensaio que ele está escrevendo sobre o Don Quixote. E aí, quando ele começa a falar das ideias das ideias que ele tem a respeito do Don Quixote e de toda a história ali, você percebe como todas essas noções do Auster, elas vão se conectar com o personagem do Daniel Quinn, vão dizer muito pra gente sobre o Daniel Quinn, sobre o que é real e o que não é naquela história, enfim. E algo parecido acontece na segunda história também. Na segunda história, o Blue vê o Black lendo o Walden, do Thoreau, acho que é assim que fala o nome dele. E aí, quando ele vê ele lendo esse livro, em dado momento ele compra o livro, e aí a gente vai acompanhando ele lendo esse livro e percebendo, e aí a gente vai percebendo, a partir das
a partir das opiniões do Blue a respeito do livro, a gente vai percebendo que a história que o Walden escreve ali, ela também se conecta com um pouco com o que o Blue está passando. Então eu achei isso muito interessante, tanto que assim, eu não vi necessidade de ler os livros para conseguir entender do que se tratava. Eu acho que o Paul Auster, ele dá as informações necessárias para a gente conseguir fazer essas conexões, mas provavelmente ler esses livros pode trazer um esclarecimento maior em relação a como essas histórias se conectam. Outra coisa é o tema do livro. Definitivamente, o tema principal desse livro aqui é a linguagem. Então, o autor ele vai trazer muitas reflexões para a gente a respeito do que as palavras podem fazer e de como escrever algo pode trazer toda uma realidade para o fato que foi narrado. E ele também traz uma reflexão sobre a autoria das coisas escritas. Lembra que eu falei para vocês que lá na primeira história o personagem usa um pseudônimo? Além disso, na última história, o personagem principal ele também fala algumas coisas que fazem a gente refletir sobre isso. Tem 2 trechinhos que eu gostei bastante, que eu vou ler para vocês, que eu acho que pode acrescentar essas questões. O que significa para um autor assinar sua obra? Por que alguns escritores preferem esconder-se sob um pseudônimo? Em suma, será que, afinal, o escritor tem vida própria? Surpreendi-me com o fato de que talvez viesse a gostar de escrever sob outro nome qualquer, criando uma identidade secreta. Perguntei-me então por que achava a ideia tão atraente. O que escrevi até agora é somente um prelúdio, uma sinopse rápida de tudo o que acontece antes da história que tenho a contar. Não fosse assim, nada existiria, pois não teria começado a escrever. Somente a escuridão é capaz de fazer com que um homem abra seu coração para o mundo, e é a escuridão que me envolve sempre que penso no que aconteceu. Se é preciso coragem para escrever sobre essas coisas, sei também que escrever é a única chance que tenho de escapar, mas duvido que isso aconteça, mesmo que eu consiga dizer a verdade. Histórias sem final estão condenadas a continuar para sempre e participar de uma delas significa que você deve morrer antes de esgotar-se o papel que lhe cabe. Minha única esperança é de que haja um fim para o que vou contar, de que eu encontre uma fenda na escuridão. Inclusive, isso é muito importante na história, que eu esqueci de comentar. Os personagens principais de cada uma das 3 histórias escrevem. Na primeira história, o Daniel Quinn é um romancista, e além disso ele também começa a escrever um diário quando ele começa a investigação dele. Na segunda história, o Blue tem que escrever esses relatórios, então ele não é um escritor nato, mas ele escreve esses relatórios, ele escreve muito bem esses relatórios que ele tem que escrever. E na terceira história, o personagem principal escreve aquilo que ele está contando pra gente, mas ele também fica incumbido da tarefa de escrever a biografia do Fanshawe. E por fim, outro tema que eu acho crucial para mim nesse livro é a ideia da solidão. O autor fala muito sobre isso. Em todas as 3 histórias, os personagens, de novo, os personagens principais, em algum momento eles se pegam sozinhos. Eles não têm mais ninguém para ajudar eles no que eles estão precisando fazer, ou mesmo para dividir o protagonismo nas histórias. Porque em dado momento, sempre em algum momento nas 3 histórias, os personagens ficam absolutamente sozinhos. Todos os outros personagens secundários somem da história. Então eles ficam nessa situação tendo que lidar com as próprias questões e os próprios demônios ali. E eu acho que isso foi um ponto assim que mexeu muito comigo, sabe? Senti que o Auster consegue trazer isso de forma muito certeira, assim. Tanto que ele tem um outro livro que eu sei que ele fala sobre solidão, que é A Invenção da Solidão. Vou deixar a capinha aqui pra vocês também, pra vocês verem. Esse livro ele foi muito impactante pra mim, assim. Eu gostei pra caramba da história. Eu fiquei, assim, muito envolvido. Eu lembro que eu comecei a ler ele e eu senti muita necessidade de anotar o que eu tava achando, o que eu tava pensando. E a minha namorada leu também, porque a gente pegou esse livro aqui na biblioteca. Aí a gente aproveitou pra ler os 2 dentro do prazo, né? E aí eu ficava atrás dela, perguntando o que ela achou, contando todas as minhas teorias, porque, tipo, eu fiquei mirabolando, assim, sabe? Tipo, fiquei pensando 1000 coisas sobre esse livro. Nem sei se a palavra mirabolando existe. Enfim, ele realmente mexeu bastante comigo, fiquei dias refletindo. E eu quero muito conhecer mais da obra do Paul Auster depois disso aqui. Eu sei que lá na biblioteca tem mais um livro dele, mas eu não lembro qual é. Mas eu já tô sondando umas outras coisas dele aqui pra ver se eu
Se eu vejo se eu consigo comprar ou pegar emprestados, não sei. Tô querendo muito conhecer mais a obra dele, porque eu realmente fiquei muito impressionado com o que ele trouxe nessa história aqui. Com certeza, um dos meus livros favoritos desse ano. Com certeza absoluta. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso algum de vocês aí já tenha lido esse livro, ou mesmo alguma outra coisa do Paul Auster, se quiser me indicar, comenta aqui embaixo, vamos papear. E se você não leu, o que você está fazendo aí, sentado me assistindo? Vai ler! E aí depois a gente conversa de novo. Não se esquece de se inscrever no canal. E caso você não tenha dado um like nesse vídeo até agora, aproveita e dá um like aí. E é nóis. Tchau.